Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos de Maledite para vocês neste Maledite Night. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, lojaassombrada.com.br. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? E fique por dentro aí dos conteúdos, ou do conteúdo, né? Tem sempre vídeo novo aqui. E tem caixa assombrada do mês de março disponível para vocês. Sempre que eu vou falar mês de março, me vem um ímpeto de falar mês de março. Mas olha só, caixa do mês de março, Bruxa Verde. Eu vou mostrar algumas coisinhas que você vai receber nessa caixa Bruxa Verde. Uma das coisas é esta plaquinha aqui para que cheiro bom, em MDF, tá? Então vem aqui com dupla face, se caso você quiser colar na parede, ou você pode deixar ela assim como até a base aí para você colocar uma xícara de chá ou até o seu caldeirão. Sim, você também vai receber um caldeirão de ferro mesmo, tá, gente? Com o tripé aqui, tá? Caldeirãozinho de ferro aqui, ó, para você fazer suas bruxarias, né? Ó, né, toda bruxa precisa ter o seu caldeirão. Mas aqui você pode queimar as suas ervas, sua vela, enfim, né? Use para o bem. Ou não, né? Mas daí quem vai as coisas voltam e a gente sabe disso, né? Então, o problema é teu. Ai, aqui, então você vai receber um caldeirão. Vai receber também um chá da Alquimia Herbalismo. Olha só que lindo, Alquimia Herbalismo aqui, ó, Guardiã das Ervas. É muito bom, ó. Matcha, não sei se fala matcha, limão, eucalipto, alecrim, boldo, capim santo, pólen, cardamomo, cravo. Uma delícia, eu já vou ter que pegar pra mim também aqui, né? Então vocês vão receber o chá Guardiã das Ervas nesta caixa, delícia. E aí você pode colocar a sua xícara de chá aqui em cima, ou para decorar mesmo. Vai receber também estas cartinhas aqui feitas por mim. Ai, que bonitinho, eu fiz. Olha aqui, ó. Então são cartinhas que você tem vários cartinhas de conselhos, tá? Então tem várias frases aqui, por exemplo, você vai tirar, você vai pensar em alguma coisa, né? Você vai falar, oh meu Deus, tem uma coisa na minha vida que eu tô precisando de um conselho. E aí você embaralha tal e pede o conselho para uma cartinha. E de repente vem aqui, ó. Por exemplo, tem coisa que não é para ser. E um dia você vai entender. Aí você já, não é um não, né? E tem várias, tem algumas frases aqui que já foram naquele. Lembra aquele oráculo do Halloween de fazer assim, ó? Tem algumas frases aqui que são daqueles, tem outras que não são daqueles, tá bom? Então você vai tirar cada cartinha, né? Tem algum conselho escrito, tá? São as cartinhas aqui, você vai receber 10 cartinhas e fique atento, porque numa próxima caixa de bruxa você vai receber mais uma parte dessas cartinhas e de repente em outras cartinhas, tá bom? Aí você vai juntando aí o seu baralho de conselhos, ok? Aí a gente vai mandar também uma caixinha depois para você guardar e tudo mais. Então esses são alguns, é lógico que tem a receita também, né? Sempre tem a receita. São algumas das coisinhas que você vai receber na sua caixa assombrada da Bruxa Verde. Tá bom? Então, garante a sua, tô falando, depois não tem mais, acabar, acabou, ok? Vamos então pro relato de hoje. Cadê? Pro primeiro relato de hoje, né? De Maledite. E é este daqui. Nunca deseje o mal. Que eu acabei de falar aqui, falando do caldeirão. Use com sabedoria, né? Bom, vamos lá. Nunca deseje o mal. Olá, Ana. Estou muito feliz em finalmente poder compartilhar este relato. A minha família, quase todo mundo tem mediunidade, sabe? E já vivenciou algo sobrenatural.
Aqui eu vou usar o nome fictício de fulana. Se precisar, eu dou o nome fictício que ela deu aqui, tá bom? Todos os outros nomes já estão trocados. Pode ler sem medo. Obrigada. Bom, então, nunca desejo mal, pois ele volta. Tudo volta. Eu nasci e fui criada por minha mãe, que aqui chamarei de Paola. E meus irmãos, que vou chamar aqui de Joaquim e Joel. E minha avó, que vou chamar de Rosa. Eu tinha pai, porém não era presente. Fica aqui como Ciclano o nome dele. Nesse relato, trago fatos de que nunca se deve desejar o mal a alguém e ainda mais a sua própria mãe. A minha avó sempre foi uma mulher guerreira, teve muitos filhos, muitas perdas e sofreu muito na vida. Entre os filhos, uma tia, que aqui vou chamar de Malévola, ou ela seria a Maledite. Bom, quando minha avó tinha saúde, Malévola, eu acho que eu vou chamá-la de Maledite, né? Deve ser ela a Maledite. Mas eu vou chamar de Malévola, ela quis chamar de Malévola. Bom, quando minha avó tinha saúde, Malévola a adorava e queria por perto, né? Pois a minha avó, Rosa, tinha uma aposentadoria e ela sempre ajudava em tudo. Desde os afazeres da casa da Malévola, como limpeza, comida, cuidar dos netos. E a Malévola era alcoólatra ainda por cima e muitas vezes não saía nem da cama. Que triste, né? Bom, anos se passaram, a situação mudou. Mas sempre houve muitas brigas, onde a Malévola não queria minha avó Rosa morando com ela. E o Ciclano, meu pai, também não aceitava ela em casa. Minha avó Rosa se sentia assim, um peso, né? Eu lembro de muitas vezes vê-la chorando. Bom, anos se passaram e a minha avó adoeceu. A idade chegou, ela já estava bem velhinha. Debilitada, porém lúcida, Malévola então se negou a ajudar a cuidar da sua própria mãe. Ela já estava bem velhinha, estava debilitada, porém estava lúcida. E a Malévola se negou a ajudar a cuidar da própria mãe. E começou a tratá-la mal, dizendo coisas horríveis que jamais deveriam ser ditas nem a um estranho. Ela não queria ajudar e dizia assim que não via a hora que a minha avó morresse, pois ela, Malévola, acreditava que ficaria com a aposentadoria para ela. Olha só, quem cuidou da minha avó Rosa até o fim foi a minha mãe, Paola, e o meu irmão, Joaquim. Olha, eu sinto muita raiva desse dia e dessas palavras que foram ditas, mas eu me lembro. A Malévola disse à minha avó Rosa o seguinte: espero que você morra logo. A minha avó Rosa, quase sem forças, disse assim: eu posso morrer, mas eu vou te deixar louca. Pouco tempo depois, a minha avó Rosa foi morar com Deus. Mas a Malévola começou a se sentir mal. Ela ia em igrejas e caía no meio das orações, gritando com uma voz que não era dela. Começou a sentir todo tipo de sintomas: ansiedade, depressão, pânico, tontura, dores, a ponto de ir todos os dias ao médico. E nos exames não dava absolutamente nada. Os médicos já até se negavam a atendê-la, pois não tinha mais o que fazer. Remédio? Nenhum fazia melhorar. Mudou de religião diversas vezes e nada resolveu. Tudo em sua vida foi decaindo. Foi se acabando. O filho se envolveu em coisas erradas. Teve ordem de despejo. Nenhum lugar a aceitava para trabalhar. E quando conseguia um emprego, o marido da Malévola não durava uma semana e era dispensado. Peraí. Isso em relação ao marido dela, né? Ela acho que não conseguia nenhum lugar para trabalhar e o marido, quando conseguia um emprego, não durava também nenhuma semana e era dispensado. Enfim, os anos se passaram e hoje ela está da mesma forma, doente da alma. Porque eu acredito ser remorso, sabe? Ela sabe o mal que fez também, então isso... Ela mal consegue andar, ela não fica em casa sozinha,
ela não trabalha, ela não sai sozinha. Ela toma vários medicamentos e nenhum faz com que ela melhore. Hoje ela se encontra em uma cama. Sim, minha avó Rosa se foi, mas a Malévola pagou por tudo que fez por ela e tudo que fez a ela e paga até hoje, né? Ana, nessa vida nada é cobrado depois, é tudo cobrado em vida mesmo. Malévola se encontra numa situação de que, assim, nenhum parente aguenta ficar perto dela por conta de suas crises de choro, raiva, e os médicos não sabem o que ela tem, pois até os exames mais específicos não acusam nada. Seus filhos a tratam como um tanto faz. Seu esposo virou seu cuidador. E todos falam pelas suas costas que a solução é interná-la em uma clínica psiquiátrica. Esse é o preço que se paga quando se faz mal a alguém que tanto amor lhe deu. Alguém que precisou de cuidados e foi negado. Obrigada pela atenção, beijos e em breve trago mais relatos. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, no caso, essa Maledite aqui foi na ruindade mesmo, sem trabalho, sem magia. Mas assim, às vezes eu penso que ela já tinha esse problema com o álcool e isso ferra muita coisa, né? Ferra relacionamentos, ferra o julgamento, né? Das pessoas, então acaba falando muita coisa. Só que isso vai trazendo ali as suas consequências também. Aí é o que eu falo. Tudo isso acaba chamando coisas ruins que se aproveitam disso e a coisa vai virando uma bagunça total, né? Então aí talvez também por conta do álcool, não sei, tenha e aí vem o remorso, às vezes sabe o que fez, né? E tudo mais, mas gente, chegar a falar isso para a própria mãe. E aí é o que eu falo também, será que não entra além de tudo isso algum outro transtorno psiquiátrico que ela já tinha pra ter esse tipo de atitude? Não sei, né? Porque a gente sempre tenta ficar achando uma justificativa, né? Ah, deve ter algum problema, porque eu acho que no fundo a gente não quer acreditar que a pessoa é ruim, né? Ruim mesmo, ruim por ruim. Ah, deve ter algum desvio na cabeça, não é possível, né? Mas as maledites estão aí, né? Vamos para o próximo relato, que é: a amante do meu avô destruiu a nossa família. Vamos ver. Olá, Ana, Matheus, crianças e assombrados. Me chamo Fulana e este relato aconteceu comigo quando eu era criança. Bom, eu tinha uns 5 ou 6 anos quando a minha mãe tinha abandonado o emprego e a escola para poder cuidar de mim, pois morávamos na casa da minha avó materna. E ela sempre era muito ocupada por ser costureira e sempre ter muita reforma de roupas para entregar. Um dia, o meu avô paterno comprou uma grande propriedade descampada, afastada da cidade, e construiu sua casa lá do jeito que sempre sonhou. E após a construção dessa casa, sobrou um grande pedaço do terreno, e ele não sabia o que fazer com ele. Então, resolveu dar aquele espaço, aquele pedaço do terreno restante ao meu pai, para ele poder construir sua casa própria. E assim foi feito. Em um mês, o meu pai e o meu avô terminaram a pequena casa. Então fomos para dentro e eu não tive mais paz na minha vida. Eu sempre tive a mediunidade muito aflorada. Eu trabalho na Umbanda há 11 anos e descobri e evoluí a minha mediunidade muito cedo. Eu não dormia com a minha mãe, eu dormia em um espaço na cozinha, pois o terreno não deu para fazer uma casa de 2 quartos. Eu via animais pela casa, pessoas andando em forma ereta, crianças. Eu via uma figura preta segurando algo em uma das mãos, tipo uma foice. Eu vi até o macaco louco das meninas superpoderosas. Mas peraí, tem um relato aqui que a pessoa viu o macaco louco também, não tem? Gente, esses bichos criou vida? Eu vi até o macaco louco das meninas superpoderosas. Eu tinha um medo dele. Mas, gente, o que é isso? Bom, com o passar do tempo, minha avó paterna veio a sofrer com possessões, é isso?
ela tinha umas possessões e aquilo, acho que entrava nela, dizia ser o irmão falecido dela, que morreu alguns anos atrás. Esse que nem cheguei a conhecer em vida. O meu tio, na época, já trabalhava com espiritismo. Ele fazia limpezas na minha avó, tirava todo mundo de dentro de casa, fazia defumações, e assim os dias foram passando tranquilos até. E minha avó não veio mais a sofrer com essas possessões. Bom, era o que a gente achava. Certa madrugada, meses depois da última possessão da minha avó, aquilo voltou, e voltou muito mais forte. Acordou todo mundo de madrugada com gritos. Aquilo gritava e dizia: hoje é o último dia dela, ela vai pro inferno comigo. E minha avó gritava. Nossa, e minha avó gritava e flutuava na cama. Gente, uma cena digna de filme de terror, não é mesmo? Flutuava mesmo? Meu tio foi correndo chamar o seu pai de santo na época, né? Minha avó cuspia um líquido preto, sei lá, misturado com sangue. Segundo meu tio, tinha cheiro forte de morte. O pai de santo começou a conversar com aquela entidade, perguntar o que ela queria e por que ela estava ali. Por que fazer isso com aquela pobre mulher? E ele respondeu, disse que estava ali porque foi mandado. E quem mandou pagou bem por aquele trabalho e que não ia embora até fazer o que foi mandado. A amante do meu avô fez um trabalho para minha avó morrer e para o meu avô viver com ela de vez. A entidade contou tudo. Falou que a criança, no caso eu, era a única que podia vê-lo. Que se não conseguisse levar a minha avó, ia levar a mim, pois eu tinha toda a mediunidade que ele queria ter. Que ia me fazer arder no inferno e que não ia sossegar até destruir nossa família. Mas como assim ter o poder de levar pro inferno a hora que quiser? Enfim, uma criança ainda. Felizmente conseguimos nos livrar daquela criatura maligna. Às vezes eu acho que eles blefam, não sei. Meu Deus. O pai de santo fez um trabalho que eu não soube o que era e nem como foi feito, mas ele fez. Só sei que aquilo deixou a minha avó, mas não o restante da minha família. O meu pai traía minha mãe, minhas tias entraram na vida da prostituição, minha mãe adquiriu problemas emocionais por conta do relacionamento abusivo com o meu pai. Eu não falo com ele, pois isso plantou um ódio enorme no meu coração. Meus avós tiveram problemas sérios de saúde e a nossa família está a cada dia mais desmoronando e desunida. Enfim, meu mestre me disse que toda essa desunião tem ligação com aquele ser, que ele ainda está no meio de todos nós. Ele não vai descansar até chegar o dia da morte da minha avó, mulher que era muito bonita e jovem e veio a envelhecer muito rápido. Bom, espero que esse ser nos deixe em paz, nos deixe viver novamente. Esse é o meu relato, peço perdão se teve algum erro. Enfim, um grande beijo a todos e até o próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. Assim que se cria maledites, né? Já começou como amante. Então, ele também não fez muito bem, né? Não fez ali, já começou com as coisas erradas, aí já gera aquela coisa na mulher, né, que aí quer acabar com a família dele. Então o homem vai procurar também, né? Ou a mulher também vai procurar. E aí eu falo, começa a virar uma merda que puxa outra, e aí você se envolve com gente, porque nem sempre, às vezes, a amante também não vai ser dessas, né, de tão maledite assim, mas vai, aí você pega, se enfia numa, você pega uma que aí ferra um monte de coisa. Ai, que cabecinha, né, dessas maledites também. Cabecinha de jirico, vai. Vamos então para o próximo relato. Deixa eu anotar aqui que eu contei. Tá. Então, na verdade, o próximo relato e o próximo, eles são uma coisa só. Eu vou contá-los como uma coisa só. Porque, na verdade, a moça mandou parte 1 e parte 2. Mas como os dois já estão aqui, eu prefiro contar assim,
porque algumas parte 2 acaba ficando muito desconectada, né? Porque algumas pessoas mandam a parte 2, tipo, 2 anos, 1 ano que seja, meses depois da... Mas tem que dar um gancho, ou ele tem que ser uma parte 2 meio que independente da primeira parte. Aí sim, ó, eu coloco ali em cima, mas algumas parte 2 vem tendo que lembrar muito da parte 1 para você entender o 2, sabe? E aí acaba ficando confuso, né? Se você não foi muito seguido. Então, já que ela mandou a 1 e a 2 meio que uma do lado da outra, então eu vou contar como sendo uma coisa só, tá bom? E o título é Querida e Amada Maledite. Olá, Ana e Assombrados, eu me chamo Fulana, gosto demais desse canal. Conheci por acaso em 2016, quando procurava por relatos de lobisomem. Havia acabado de ser demitida e estava em casa sem fazer nada, sabe como é, né? E confesso que tinha um pouco de medo da antiga abertura do canal, onde você falava histórias assombradas. Me dava um friozinho na barriga, mas essa era a intenção. Ana, já enviei para você alguns relatos e todos foram lidos. E de vez em quando eu citava Maledite com pequenas participações, sabe? Ia me esquecendo de dizer que todos os nomes já foram trocados também. Obrigada. Bom, o relato é longo, afinal de contas, Maledite que se preze merece nosso respeito. Vamos ao relato dessa amada pessoinha. A Maledite é a minha irmã e sempre foi uma pessoa invejosa. E na cabeça oca dela, ela era merecedora de todos os aplausos que a vida oferece ao ser humano. Quando eu era criança, sempre escutava ela e a minha outra irmã, a Maria Catarina, falando mal das filhas da vizinha, com comentários moralistas e preconceituosos. A minha família é muito ligada ao dinheiro, sabe? Tipo, se você tem dinheiro, você é bem visto e cobiçado por todos, mas se for pobre, aí já viu, né? Maledite, nos empregos que conseguia, causava desavenças e muitas brigas devido a inúmeras fofocas que ela fazia. Em casa, dava em cima dos cunhados. Fato esse que eu vim saber há pouco tempo. Porque quando eu me casei, ela não só dava em cima do meu marido, como perseguia ele e até oferecia para pagar o motel se ele aceitasse sair com ela. Nunca foi casada, mas teve 3 filhos de um embuste que hoje não está mais entre nós. Tipo, graças a Deus ela coloca. As maldades da criatura chegaram várias vezes a quase causar mortes na família. A bicha era sorrateira e conseguia se livrar das acusações fazendo papel de boazinha e que só tinha falado ou dedurado alguém para proteger a pessoa envolvida nos barracos. O mais incrível é que eu assistia a tudo isso e não me atentava das crueldades que tudo aquilo causava nas pessoas. Eu vi familiares se afastando, sobrinhos sendo caluniados, irmãos brigando e deixando de se falar por conta de mentiras, vizinhos que não falavam nem mais um bom dia. Tudo isso acontecendo e ela sempre dizendo: porque esse povo pobre não fala mais comigo? Por que esse povo pobre não fala mais comigo? Eu acho é bom, eu não quero me misturar com essa carniçada. Pobre. Gente do céu, ela era técnica de enfermagem concursada, ganhava bem, puxava muito o saco do meu pai, que era um maledito, pois traía minha mãe com a vizinha da frente e ela se derretia de amores pela prostiquenga, que por sua vez mexia também com magia. Meu pai se separou da minha mãe e ficou morando sozinho, achando que a quenga véia... Se separou da minha mãe e ficou morando sozinho, achando que a quenga véia da amante ia cuidar dele. Minha mãe foi morar com as filhas em uma casa de aluguel, que era bem perto do trabalho da Maledite. E assim, tanto a minha mãe como a Maria Catarina, minha irmã mais velha, né, cuidariam dos filhos da Maledite em troca de um prato de comida. Depois ela conseguiu financiar a casa própria e levou todos para morar com ela. Minha irmã era a babá e minha mãe a cozinheira.
Tipo, a Maledite fez isso, é isso? A Maledite conseguiu financiar uma casa própria e levou todo mundo pra morar com ela, é isso? Aí a minha irmã, seria Maria Catarina, era a babá das crianças dela e a minha mãe a cozinheira. Ela chegava do trabalho e perguntava se a cabra véia já tinha feito a comida. Tipo, a mãe dela, ela chamava de cabra véia. Perguntava se a cabra véia já tinha feito a comida. Era esse o nome que a minha mãe era chamada pelas duas filhas. Eu não morava com elas, mas a minha casa era próximo ali. E eu sempre presenciei os maus tratos com a minha mãe. Gente, é tanta coisa que essa mulher aprontou que fica difícil até de relatar. O meu pai adoeceu e veio morar com elas, pois a namorada ligou dizendo que quem tinha que cuidar dele era a família, pois ela já era idosa e não tinha obrigação nenhuma com ele. Enfim, ele voltou a morar junto com a minha mãe e era ela quem cuidava dele. Minha mãe com 69 anos e ele com 72. Ana, ela não aguentou o serviço pesado de cuidar da casa e do meu pai e teve um infarto fulminante. E só assim teve o descanso merecido. Mas a Maledite, assim que chegamos do cemitério onde havíamos acabado de enterrar nossa mãe, a casa cheia de parentes, a bonita foi pro telefone fixo, pois não tinha celular na época, e ligou pra quenga do meu pai falando a seguinte frase: "Você não sabe quem morreu, a mãe. Agora você já pode vir aqui em casa visitar a gente." Ana do céu. Tudo isso foi falado com o maior sorriso de satisfação. Todos se revoltaram. Foi uma confusão do tamanho do mundo. Ela não teve compaixão da minha mãe, que sofreu horrores na mão do meu pai por conta dessa bruxa. Dias depois, o meu pai também morreu. Dias depois, o meu pai também morreu. A Maledite, depois que o meu pai faleceu, conseguiu ficar pior do que já era. Infernizou a vida de quem ela conhecia. Já não se restringia mais a amigos e familiares, não. Ela causava confusão em postos de saúde, em lojas onde ela era atendida com todo carinho pelos vendedores. Antes de sair, ela chamava outra pessoa e dizia que o fulano, no caso o vendedor que a atendeu, falou mal daquele outro vendedor. Gente, o negócio era patológico? O que leva uma pessoa a ir para uma loja e antes de sair ainda criar uma intriga entre os vendedores de lá, tipo, bota fogo no negócio e sai andando? É patológico. Bom, falou que o que atendeu falou mal daquele outro vendedor. Ó, tudo que eu relatei aqui, até agora, é apenas 1% das maldades dela. Hoje ela tem 70 anos. A Maria Catarina tem 78 e eu tenho 52 anos. Ela é cardiopata, já fez muitas cirurgias no coração. Os médicos já desenganaram várias vezes. Ela fez uma cirurgia para queimar uma bactéria que foi detectada com o exame de gastro e ao término da cirurgia o médico introduziu uma sonda para ela se alimentar por um curto período de tempo. Mas essa sonda acabou perfurando o tubo gástrico e quando ela foi se alimentar, a comida vazou para os órgãos e tiveram que abrir a barriga dela e enxugar os órgãos. O pior é que fazem isso mesmo, eu não sabia, mas eu já vi casos onde você literalmente tem que lavar os órgãos, tipo o intestino, essas coisas. Então abre a barriga, não sei se eu posso estar falando isso aqui, mas daí tipo você joga água e um negócio, lava mesmo, lava. E como que seca? Depois com o secador. A gente do céu, que coisa estranha, né? Porque quando fala assim do corpo, abrindo uma cirurgia, você pensa nos maiores cuidados, assim. E eu nunca pensei que pudesse lavar lá dentro da gente. E eu já vi outra situação, então, que teve que lavar mesmo. A questão era do intestino. Eu não sei se era que perfurou também. É pra tirar bactéria, essas coisas. Porque se isso se espalhar pro corpo, é morte, né? O risco de morte é muito alto. Então, tem esse lance mesmo de lavar. Quem é médico aí, não sei, tá me assistindo, pode explicar melhor isso, mas eu não sabia. E é o que ela tá falando aqui, ó. Teve que abrir a barriga e enxugar os órgãos, não sei. Olha lá, ela ficou aberta por um tempo, o risco de morte era imenso, mas ela sobreviveu. Ela é toda retalhada. Ai, meu Deus, me perdoe.
Ela é toda retalhada devido às dezenas de cirurgias que já fez. Os familiares não têm dó, não. E os comentários são os mais terríveis que se possa imaginar. Vocês devem estar se perguntando por qual motivo eu intitulei de Querida e Amada Maledite, se ela é tão ruim assim. Ai, nem eu sei, pois apesar de já ter sofrido muito na mão dela, eu não consigo desistir de orar pela sua alma e de imaginar o real motivo dela ser assim. Todos da família a desprezam. Eu já tive crises de ansiedade por conta dela. Realmente, o coração dela parece assim uma pedra. Ana, com certeza minha filha vai ouvir esse relato e vai me cobrar do porquê eu falei tão pouco das atrocidades da Maledite. E já lhes adianto que vai ter uma parte 2. Um grande abraço em todos vocês e aguardem, pois logo mandarei a parte 2. E eu já vou ler agora para vocês. Aqui é só um refresco da nossa vida ao lado da minha querida e amada Maledite. Eu falo, gente, provavelmente é patológico. Agora eu quero deixar esse relato aqui como o primeiro. Não que o primeiro tenha sido assim, mas esse daqui, aqui, ó, tá vendo? Esse daqui eu vou colocar agora como primeiro. Já vou até mudar aqui assim, ó. Porque eu não sabia, né? Então agora eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu só arrumar uma Maledite. Pronto. Pra ser a capa. Agora vamos pra parte 2 desta história. Gente do céu. Vamos lá. Olá, Anne Assombrados. Estou de volta para dar continuidade ao relato citado Querida e Amada Maledite. Agora com fatos relacionados a mim, já que a Maledite mexeu e mexe com todos que cruzam o seu caminho. Já adianto que todos os nomes estão trocados e sem mais delongas, bora pro relato. Antes da minha mãe e do meu pai falecerem, eu me separei do meu marido, pois sofri abusos e agressões físicas e emocionais. E eu fui para onde? Sim, fui morar na casa da Maledite, junto com a minha mãe e com o meu pai, e levando de quebra 2 filhos pequenos de 3 e 5 anos. Claro que ela não gostou, né? Mas a minha mãe explicou a ela que eu ficaria ali por pouco tempo, pois minha mãe tinha a casa dela que estava alugada e ela ia falar com os inquilinos para desocuparem a casa para eu poder ir para o meu cantinho, já que todos os outros irmãos tinham as suas casas próprias e aquela casa ficaria para mim. A Maledite aceitou de muita má vontade. 2 meses depois, a casa foi desocupada e a Maledite estava tomando a frente de tudo, pois eu era muito imatura e acreditava em todo mundo e também trabalhava o dia inteiro, né? Eu não tinha como ficar resolvendo o que quer que fosse. Bem, a criatura chegou para minha mãe e fez a seguinte proposta. Mãe, vamos vender a casa, pois estou cheia de dívidas e quero pagar todas de uma vez só. E minha mãe recusou de imediato, disse que a casa era da fulana, né? E dos filhos dela, no caso eu, acredito. Ana do céu, eu tava sentada no sofá com a minha mãe e vimos o ódio no olhar dela nos fuzilando. E aí veio a enxurrada de cobranças e de piadas debochadas. A minha mãe pediu para reunir os filhos e expôs a minha situação. E a da Maledite, com as suas dívidas, né, que não tinham fim. E ficou acertado que ela venderia a casa, mas assim que desse, ela me ajudaria a comprar uma casinha para mim. E todos concordaram, e assim foi feito. Vamos agora pular para 5 anos depois. Eu, morando de aluguel, trabalhando com 2 filhos pré-adolescentes, tive um sonho com a minha já falecida mãe. No sonho eu não a via, eu só ouvia a sua voz. Eu estava na beira de um rio e ouvia minha mãe me perguntar: Filha, cadê a sua casa? E eu respondia sorrindo que eu não tinha casa. E ela insistia: Cadê a casa que a sua irmã me prometeu comprar para você? E eu mais uma vez respondia que não tinha casa. No sonho eu sentia uma tensão grande na voz dela e ela me falou para eu dar esse recado para Maledite. Sonhei com a mãe e ela quer saber cadê a casa que você prometeu a ela que iria comprar para mim.
Eu respondi que eu não ia falar nada e que ela deixasse esse assunto pra lá. Então eu acordei. Pensei comigo mesma. Deus me livre de falar isso pra Maledite, afinal ela sempre me ajudava, né, com uma coisa ou outra, mesmo reclamando ou passando na cara que me ajudava, eu não tava nem aí, o importante eram os meus filhos não passarem fome. Segunda noite, segundo sonho. Eu mais uma vez estava na beira do rio e ouvi a minha mãe dizer: filha, já que você não tem coragem de falar com a Maledite, então fale com a Maria Catarina, que é minha outra irmã, né? Ela vai saber como resolver isso, pois ela me prometeu e tem que cumprir. Aí eu acordei e mais uma vez me neguei a contar o sonho. Terceira noite, terceiro sonho. No mesmo lugar, na mesma beirada de rio, a minha mãe falou agora brava comigo. Disse assim: já vi que você não vai falar com nenhuma das duas, mas não tem problema. Ela vai pagar muito caro pela promessa que me fez em vida. E aí eu acordei. Ela falou isso brava e eu acordei. Agora vamos pular para mais 5 anos depois, aproximadamente. Conversando com a Maria Catarina, falando sobre sonhar com quem já se foi e tal, contei dos sonhos que eu tive com a nossa mãe. E ela se desesperou e falou: por que você não me contou? A mãe deve estar sofrendo por conta dessa promessa. Eu expliquei que, conhecendo a Maledite como eu conhecia, achei melhor não falar nada. Mas a bocão da Maria Catarina contou. E eu levei tanto nome de ingrata, exploradora, mentirosa, tudo que não presta, a Maledite me xingou. E não adiantou eu tentar me explicar e falar que eu não queria casa nenhuma. Mesmo assim, ela cravou a minha sentença de nunca possuir um lugar próprio para morar. Até hoje eu moro de aluguel. Eu já sou avó, mas nunca perdi as esperanças. Quando eu estava com 46 anos, lembrando que hoje eu tenho 52, eu conheci uma pessoa maravilhosa. Foi assim um encontro de almas. Me apaixonei e com apenas 2 meses fomos morar juntos. Eu morava com o meu caçula, que é autista, fruto de um relacionamento furado, mas que o meu anjo azul, mas que me deu, acho, o meu anjo azul que eu amo tanto. Pois bem, vou chamar o meu love aqui de João. Ele é um negão gigante de 55 anos, mas é um doce de pessoa. Resolvi apresentar a família para ele quando a Maledite soube que eu e ele já estávamos morando juntos quase... resolvi apresentar a família para ele... Eu resolvi então apresentar a família para ele, é isso? Quando a Maledite soube que eu e ele, que nós já estávamos morando juntos... quando ela soube que nós já estávamos morando juntos, ela quase que morre. Na frente dele foi só sorrisos e já foi logo puxando ele para conhecer a casa dela, pois eu levei ele lá, né? E ao retornar, ele voltou estranho, voltou meio murcho e me pediu para irmos para casa. Quando chegamos, ele me disse bem assim: essa sua irmã te odeia, morre de inveja de você. Ela queria que eu dissesse para ela o que eu tinha visto em você, porque afinal de contas, eu era pobre, né? E ela era rica. Ou seja, é ele contando para ela. Ele falou: essa sua irmã te odeia, morre de inveja de você. Ela queria que eu dissesse para ela o que eu tinha visto em você, porque afinal de contas... não sei se você é pobre e ela é rica, sei lá, tem casa e carro e 2 aposentadorias. Bom, eu confesso que eu não esperava ouvir isso, mesmo vindo dela, sabe? Eu fiquei olhando pro João e aí eu contei quem era a pessoa, né? Contei das maldades e das mentiras que a Maledite inventava e ele me falou que a Maledite avisou a ele para ele ter cuidado comigo, pois eu costumava trair. Olha só.
Eu nem preciso dizer que ele ficou assustado com tanta informação negativa. Meu irmão, que hoje já é falecido, foi na casa dela e eu estava lá. E ela, quando viu meu irmão chegar, já foi logo falando que não tinha gostado de me ver com alguém e que não aceitava ela ser rica e não ter um homem do lado dela e eu, uma mera faxineira, com um filho doido, olha só. E eu estar tão feliz com um companheiro. Pra você ver. Oi. Meu irmão mandou ela parar com isso, pois estava na cara que ela estava com inveja. Ana e assombrados, infelizmente, o meu João faleceu antes de fazermos 3 anos juntos. Ele morreu dormindo. E sabe qual foi a frase de consolo que ela me disse na frente de todos os amigos e familiares e com um sorriso de satisfação inegável? Ela disse assim: agora você está viúva e sem homem de novo. Vou parar de escrever porque eu tô muito emocionada lembrando da pessoa que me fez tão feliz, mas que até hoje me protege, pois sempre que estou passando por sufoco, eu sonho com ele e ele me diz assim: fica tranquila, que eu já te falei que eu tô aqui para te ajudar sempre que você precisar, então me abraça. E por incrível que pareça, as coisas se resolvem mesmo. Bom, eu vou ficando por aqui. A Maledite tá sofrendo com as suas doenças, sem amigos. Os filhos tomam conta do dinheiro dela, mas ela não mudou nada. Um cheiro e se quiserem que eu conte mais sobre a abençoada, é só deixar nos comentários. Fui. Um beijo pra você, obrigada. Pode contar. Vou contar que estamos na área das maledites, né? Mas que triste. E eu diria, assim, que ela tem um desvio psiquiátrico, tem alguma coisa aí, mais uma vez, né? Mas, ai, não sei, gente. Que triste, né? A pessoa estraga com a vida dos outros e com a dela mesma. As coisas podiam ser tão diferentes, né? Se tivesse um olhar mais positivo, mais amoroso em relação às coisas. Mas esse olhar invejoso, egoísta, maldoso, o que se tem a possibilidade, né, de fazer é se afastar dessas pessoas. Infelizmente, porque muitas não mudam não, né? Bom, você já conviveu com alguma maledite ou maledito? Tem alguma história pra contar? Conta aqui pra gente, ok? E se for comentar, que seja com respeito, ok? Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!